boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 30 de junho, último mês de junho. Então, hoje nós vamos ter aula de ciências, história e matemática, tá? Nós vamos usar hoje só a apostila e o lápis de cor, quem tiver com lápis de cor aí, tá? Então, nós vamos iniciar hoje com ciências. A gente vai lembrar qual foi o último assunto e vai iniciar um outro assunto hoje. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí, na hora que a tia estiver fazendo a leitura, vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Coloquem em ciências na página 142, que é o que a gente vai dar uma recapitulada aí rapidinho, e aí a gente já vai para a página 142. Aqui, livro 2, ciências. Vamos lá. Gisele, Oi. a sua tela pra mim tá branca. Compartilha a tela. Todo mundo tá assim? Tá. O meu tá. Não tá dando para ver, pessoal? Eu tô conseguindo. Eu não consigo ver. Eu consigo ver. Bernardo tá vendo. Eu consigo ver. Bom, Felipe não... Tá, eu vou voltar, então, vamos com calma. Eu vou voltar e vou entrar de novo aqui. Peraí. Oi? Ela tá normal. A sua tela de compartilhamento tá normal, só que a sua tela, que aparece na tela, tá branca. Não, mas não é para eu aparecer agora, é só o compartilhamento de tela. Se vocês estão vendo a apostila, é isso que importa, tá bom? Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Mas a sua tela de compartilhamento tá tudo branco. Bom, na aula anterior, nós falamos sobre os ambientes da Terra, tá? Então, nós vimos que existem 3 camadas, e dessas três camadas vai formar o quê? A biosfera. Então, a gente viu lá que tem a litosfera, que é a parte que vai abranger os continentes, né, as rochas, os minerais. A hidrosfera, que são o quê? Os ambientes aquáticos, então os lagos, os rios, os mares, oceanos. A atmosfera, que compreende aqui, ó, essa parte aqui, que é a parte do o ar, né? Tem o oxigênio, o nitrogênio, então essa camada aqui que vai formar, que forma os gases. Bom, então a partir disso tudo aqui, dessas 3 camadas, é possível o quê? Existir a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera são os seres vivos. Então, sem a Terra, né, se não tivesse a parte da Terra, né, a água, o ar, não teria como existir o quê? Seres vivos, tá? Então, a biosfera é o conjunto desses 4 elementos aqui que faz com que a Terra tenha os seres vivos. Aí, nós demos continuidade, iniciamos falando sobre a quantidade de água que existe na Terra. Então, nós realizamos essa atividade. Nós vimos aqui que a maior parte do nosso planeta ela é composta de água, e só uma parte, né, abrange o que? Os continentes. Então, vocês pintaram as 3 partes aqui de azul, porque é o que mais tem na Terra, água, no planeta Terra, água, e uma parte só foi pintada de verde e compreende o que? Os continentes, tá? Dando sequência nesse assunto, olha lá. Você já ouviu falar que a água pode acabar um dia? Mas por que será que isso pode acontecer se há tanta água na Terra? Então, agora ele vai explicar para a gente por que isso pode acontecer. Olha só. De toda a água existente no planeta Terra, a maior parte é salgada.
Então, para compreender melhor essa diferença, imagine que você tem aí 100 quadradinhos de toda a água do planeta. Apenas 3 representam a água doce, que é encontrada em rios, lagoas e lagos. Então, você tem lá um quadradinho, um quadrado, né? Então, você tem 100 quadradinhos ali dentro daquele quadrado. Só 3 quadradinhos vão representar a água doce. E aonde que a gente encontra? Nos rios, lagoas e lagos. Todos os outros 97 quadradinhos, eles vão corresponder à água salgada. Então, o nosso planeta ele tem mais água salgada. Essa preocupação é necessária por causa do crescimento da população, da falta de saneamento básico, da poluição e do desperdício de água. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai usar água, tá? É um dos cuidados que nós devemos ter, o desperdício. Então, lavar o carro, só se usar o balde, né? A calçada, varre, depois joga um baldinho ali. Não é para ficar com a mangueira, né? Vai escovar os dentes, desliga a torneira. No chuveiro, é um banho rápido, tá? Apesar de ser um recurso renovável, aí o que quer dizer recurso renovável? Ela quer dizer que ela está em constante, ela está constantemente se repondo na natureza. E isso acontece pelo meio do ciclo da água, tá, pessoal? Então, por ela ser renovável e existir em grande quantidade, a água não é inesgotável. Quando acontece interferência do ser humano, como o uso exagerado de produtos de limpeza, agrotóxicos e outros poluentes, a água ela fica imprópria para o consumo. Então, se a água ela tem esses componentes aqui, ó, e produtos de limpeza, agrotóxicos e outros poluentes, a gente não pode fazer o consumo dela, porque tudo isso daqui, ó, é um veneno para a nossa saúde, tá? Apenas uma parte é reaproveitada e tratada pelas empresas de saneamento básico. Daí a necessidade de economizarmos a água doce e preservarmos a água salgada. Ah, mas o que é saneamento básico? A gente já tinha comentado numa aula anterior, mas vamos relembrar aqui no glossário, olha lá. Saneamento básico é a distribuição adequada de água potável, que a gente já vai ver o que é água potável, para a população. A coleta e tratamento de esgoto e etc. Então, uma série de recursos, tá? O saneamento básico que é a favor da população, para que a gente tenha um bom uso aí da água. Na página 144, olha lá, antes de resolver a atividade, a gente vai continuar aqui, ó. Apesar da Terra ter muita água, há pouca água potável. O que seria água potável? É aquela água que podemos beber, usar para cozinhar, para tomar banho e etc. Daqueles 3 quadradinhos que representam a água doce do mundo, 2 seriam de águas que estão em locais de difícil acesso, como nas geleiras, e seria muito difícil e caro poder usá-las. Então, lembra que de 100 quadradinhos, eu deixo 3 para água doce. Só que, desses 3, eu tiro 2, que são as águas que a gente vai encontrar onde? Nas geleiras, tá? Então, o que sobra para a gente usar? Muito pouco, né? Só um quadradinho. A água é um recurso natural renovável, além de ser o habitat de diversos animais e plantas. Então, nós temos muitos animais, muitas plantas que dependem da água. Os ciclos de chuva abastecem as nascentes dos rios e os níveis dos lagos. A água é um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos existentes na Terra. Por isso, devemos preservá-la, cuidando da sua qualidade e da quantidade disponível. E o que significa habitat? Vamos ver aqui no glossário. Ó. É o local em que um animal ou uma planta encontra condições ideais para a sua sobrevivência. Nós temos aqui, olha lá, a imagem. Deixa eu aumentar aqui.
do rio Amazonas, que é considerado o maior rio do mundo em extensão. Então, ele é muito grande, ó. Ele tem quase 7.000 quilômetros de comprimento, tá? Bom, aí, nós vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Professora? Professora? Só um minutinho, José. Pode falar. História, apostila, página 226. Nós vamos continuar falando sobre os grupos humanos, né? Quais foram os povos que contribuíram para a formação da nossa, da população brasileira, da nossa cultura. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí vocês vão acompanhando aí pelo livro ou pela tela que a tia vai colocar aqui. Qualquer coisa vocês me avisem se travar, tá bom? Deixa eu colocar aqui, iniciar a transmissão. Que página é? Já página é? Página 226. 226, tá bom. Ah, vou errar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente vai muito para lá. Olha só, agora nós vamos falar aqui sobre os imigrantes, tá? Então, você já ouviu falar em imigrante? Quem são os imigrantes? São pessoas que saem do seu país, então ela sai do país onde ela mora e vai morar em um outro país. Por que ela vai morar em outro país? Porque ela vai buscar melhores condições de vida, porque de repente no país dela tem alguns acontecimentos que não são legais e que não têm condições de viver. Então, existem conflitos, existem perseguições religiosas, perseguições políticas, as crises econômicas, né, que faz com que tenha desemprego. Então, todos esses povos que saem do seu país, onde eles nasceram, vai para outro lugar, eles são chamados, para outro país, eles são chamados de imigrantes, tá? E esses imigrantes que contribuíram para a formação da sociedade brasileira, que a gente conhece hoje. Então, o Brasil, ele é uma mistura de várias culturas, de vários povos. Falando sobre os portugueses mais um pouquinho, tá? Os portugueses, junto com os indígenas e os africanos, eles são os principais formadores da sociedade brasileira. Então, além da língua portuguesa, né, eles deixaram também como herança a arquitetura das igrejas, né, as construções, a religiosidade, a culinária e entre outras coisas que a gente vai estar vendo depois. Aqui, olha só. Nós temos a imagem de uma festa portuguesa, que são as cavalhadas. É uma apresentação teatral realizada em Portugal e adotada em algumas cidades brasileiras. Um prato da culinária portuguesa é o bacalhau, que é um dos alimentos utilizados lá. E nós temos também, aqui, olha, lá na cidade de Paraty, essas casas, tá vendo? Igrejas, ó, coloniais, lá na cidade. Então, isso tudo aqui são construções de origem portuguesa, então, que tem hoje no nosso país, por conta deles terem vindo para cá. Tá? Continuando. Nós vamos agora falar sobre os alemães. Depois dos
Os alunos Tia, travou, tá tudo travado, até a voz, a gente não tá ouvindo. Travou. Não pisa. Nem tá ouvindo, pelo menos. Tá muito bem. O Davi, o Ricardo e todo mundo está travado. A tia saiu da sala. Leonardo está na minha tela. Uma ameaça foi detectada. Rida. Saiu de novo. Agora o José está na minha tela. Uma ameaça foi detectada. E agora Vou pesquisar o que é o José. Para tia. Meu. Que é isso, gente? E o Micaela deixou gravando. Ela deixou gravando nós. Deixou gravando. Estamos vendo a gente, cara. E aí, galera, deixa o like aí. Deixa o like aí, galera. Na boa. Tô sendo humilde aí. Deixa o like, gente. Galera, deixa o like. Deixa o like. Explode o like. Cada like o Leandro vai ficar mais velho. Cada like o Leandro vai ficar mais velho. Você é maluco? Não. Seu celular? É nóis. Gente, eu vou dizer o que é José. Ih, apareceu um monte de coisa. Oi. Hoje eu não falei com você porque o meu celular tá sem bateria. E a voz da Bárbara está muito fina. Eu acho que ela está morrendo. Parem de falar, por favor. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. A tia tá com um sinal muito ruim, velho. Saiu de novo. Um Deixa o fox like, foi gente. Deixa o like. detectado. Cada like o Ricardo vai ficar mais velho. Um fox, uma ameaça foi detectada. Um fox foi detectado. Qualquer caixa de música, ou você e mulher morrer. Tá gravando por quê, galera? Tira de gravar, por favor, que imagina o A gente não consegue tirar de gravar. Quem consegue tirar é a tia. Foi detectado. Uma ameaça foi detectada. O José foi detectado. Vamos, galera. Angela foi detectada. Voltei, gente. Você ainda está travada, porque essa voz eu não consigo ainda escutar. Uma ameaça foi detectada. Ô, tia, a tia deixou gravando nós. Não apareceu no YouTube. Não apareceu no YouTube. Peraí, pessoal. O som, o áudio. Não adianta falar todo mundo junto. Peraí que eu tô tentando resolver aqui. Só um minutinho, tá? Uma ameaça foi detectada. A tia está travada. Tu tá tirando que travou de novo, cara. Tá tirando com minha cara. Foi detectada. Travou de novo, cara. Que internet ruim. O Leandro está na minha tela. Vou pesquisar. É mesmo. A minha internet já tá bugada. A nossa, né? Ó, tá gravando de novo. É isso, seguidor. É sério. Se inscreva aí. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Vocês não se seguirem, o Naruto vai ir na sua casa e vai dar uma língua na sua cabeça. Acabou.
Aquele Rasengan de furacão. O Rasengan Shuriken na cabeça aí, ó. Rasengan. Olha, eu pesquisei o que é Leandro. Eu vi um monte de Ricardo, coisa, isso não é Rasengan, tá, Ricardo? Isso é eu vi um Dragon monte de coisa coreana. Eu nem sei o que era. Um Foxy no corredor foi detectado. Fecharam a porta. Ball. O Ricardo prefere Dragon Ball do que Naruto, cara. Eu gosto de Dragon Ball e Naruto também. Eu Não prefiro sei quem é Naruto. melhor, Naruto. Bem melhor. Pra mim é o Naruto. O Goku é melhor, porque o Goku, ele, tem um vídeo que o Goku puxa o cabelo do Naruto e enfia a cara dele no chão. Cara, eu sou o Hidan, eu sou imortal. O Hidan é imortal, ele ganha do Naruto. Do Goku Pessoal. de primeira. Se pegar o sangue do Olha, eu tô sabendo. morreu. Naruto quase morre toda Olha hora. essa bandeirinha, ó. Essa... Ano. Atenção. Terceiro ano. Para aí, tá vendo? Aí, você fica mexendo, ó lá. Vai ficar mexendo, vai fechar o programa. Olha lá, fechou o programa. Que bandeirinha que tá atrapalhando? Qual que é? Essa bandeirinha aqui. Hã? A bandeirinha tava aqui, tava atrapalhando. Não. Que bandeirinha? Tá bugado. Tá bugado. Terceiro ano, vocês me Tem ouvem? uma bandeirinha aqui, ó. A Tem uma internet bandeirinha. tá ruim, porque... Uma bandeirinha Tá no intervalo? Cadê a tia? tá no intervalo. Cadê a Ainda tia? não é intervalo. A tia tá travando. Põe a tia aí, cadê? A tia não dá. Não Então dá. tem o problema do programa, então. Pessoal, vocês estão me Vai dar um bloqueio de ouvindo? tela aí que eu não só ver, viu? Agora eu tô conseguindo te ouvir. Vai dar um bloqueio de tela. Pessoal, A gente te terceiro ouve, mas a ano. tela tá travada. A tela tá travada? Os olhos estão Entendi. mexendo um pouquinho. Travou. Travou de novo. Tá. Espera aí só um pouquinho. Travou. Vamos ver se ela vai agora. Tá difícil. Vamos lá. Oi. O que aconteceu? Não, depois a gente vê isso, José. Vamos lá, dá continuidade aqui. Senão a gente se atrasa muito. Então, nós estávamos na página 226 de História. Aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Então, nós estamos falando dos povos que migraram para cá, para o nosso país, contribuindo para a formação. Então, antes de eu apresentar esse vídeo, nós vamos aqui. Então, deixa eu voltar aqui nos portugueses, só para relembrar. Então, tanto os portugueses quanto os indígenas e os africanos, eles foram os principais formadores da nossa sociedade, né? Então, os portugueses, eles influenciaram na língua portuguesa, né? Deixaram como herança a língua portuguesa, a arquitetura das igrejas, a religiosidade, a culinária, e aí tem festas, tem artes, tem várias outras coisas que vão formar a nossa cultura, baseadas na cultura dos portugueses. Então, aqui nós vemos uma festa cavalhada, vimos um prato da culinária, que é o bacalhau, e vimos aqui algumas construções que ficam lá na cidade de Paraty, de Paraty, ó, as casas, a igreja, estão vendo? Aí, agora a gente vai falar sobre as contribuições dos alemães, tá? Eles chegaram após os portugueses, então os alemães e os suíços, eles chegaram após os portugueses, e eles fundaram colônias lá no estado do Rio de Janeiro. Os alemães, eles foram para o sul do nosso país, né, lá para o Rio Grande do Sul, e fundaram outras cidades em Santa Catarina. A tradição alemã, a gente vai encontrar na tradição a arquitetura, vamos ter também a culinária, festas, o idioma, e todas as cidades de origem alemã,
todo ano eles celebram uma festa, que é a Oktoberfest, que é um festival de cerveja e uma feira também que apresenta outros produtos e tem muita diversão também, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, olha lá, da cultura alemã. Olha, o bolo de cuca, um bolo tradicional. Temos aqui, ó, a imagem da Oktoberfest, que é a festa de outubro, é comemorada em outubro. E temos uma casa, olha só, essa construção lembra as casas lá da Alemanha. Então, ó, é estilo Einheimer, como eles falam. Na página 228, antes de nós irmos para os exercícios, na página 228, nós vamos ter os alemães. Olha só. Os alemães, perdão, os italianos. Os italianos, eles, a princípio, eles fundaram colônias também lá no sul do país, tá? E eles se dedicavam às plantações de uva e na fabricação de vinho. Aí, depois de algum tempo, eles foram trabalhar nas fazendas de café, porque eles tinham o sonho de serem donos, né, de um pedaço de terra, eles não queriam continuar sendo empregados. E as condições também que eles encontravam de trabalho, como elas não eram boas, então, o que eles fizeram? Eles foram trabalhar nas máquinas, em fábricas, tá? Que depois, de algum tempo, foram surgindo as fábricas, né, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eles foram indo para as cidades para trabalhar nessas fábricas, tá? E, como contribuição, os italianos deixaram, nos ensinaram a comer polenta, tá? As massas, que são macarrão, pizza, isso tudo é da cultura italiana, e que a gente agora faz uso, né? Palavras, então, as palavras tchau, cantina e espaguete são também de origem italianas. Olha só. Aqui nós temos uma festa, olha só, a festa da uva em Caxias do Sul, tá? Aqui é a polenta e aqui é a macarronada. Então, essas foram algumas contribuições dos italianos, tá? Tem muito mais. A gente vai estar vendo depois. Continuando, na página 229, antes de eu apresentar o vídeo, nós vamos falar sobre eles, os japoneses. Olha só. Espertas do mundo. Os japoneses, eles fugiram do desemprego que tinha lá no Japão, né, na terra natal deles. Então, eles primeiro, quando eles chegaram aqui, eles primeiro foram trabalhar nas fazendas de café, mas só que alguns não eram agricultores, então eles não tinham muita habilidade para trabalhar ali. Então, depois de um tempo, eles foram para a cidade em busca de trabalho, tá? Eles foram principalmente para a cidade de São Paulo, lá no bairro da Liberdade. A gente encontra vários dos japoneses que vieram para cá para o Brasil, eles foram para várias regiões, mas a maioria se concentrou aqui em São Paulo, nesse bairro Liberdade. Eles tiveram muitas dificuldades com a língua portuguesa e com a alimentação. Então, eles sofriam muito quando eles precisavam se comunicar, né? Para eles foi muito difícil falar o português e a alimentação, que a alimentação deles é totalmente diferente da nossa, né? Aí aqui nós vamos ter, olha só, a imagem de uma brincadeira. Então, o Jokenpó, ou pedra, papel, tesoura, como a gente conhece, é uma brincadeira trazida pelos japoneses. Não sei se vocês já sabiam disso. Aqui, olha, um pedacinho do bairro Liberdade, que se tornou o bairro de imigrantes japoneses em São Paulo. Ele é muito maior que isso, né? E aqui a alimentação, ó, culinária, sushi, sashimi, são pratos oferecidos em muitos restaurantes brasileiros. Então, hoje aqui, principalmente aqui em Santos, a gente encontra vários
restaurantes japoneses, eles fazem festivais, então tem a comida crua, né, que é o que eles mais comem, e tem também, para quem não gosta, você pode comer o fritinho, tá? Bom, na página 230, nós vamos falar sobre os árabes. Olha só. A maior parte dos árabes, eles vieram da Síria e do Líbano, e eles se fixaram em São Paulo, então eles foram direto assim para São Paulo. Então eles preferiam as cidades. Por quê? Porque eles eram grandes comerciantes. Então, para eles ir para o campo, trabalhar, para eles não era o foco deles. Eles são comerciantes, são grandes comerciantes. Então, eles preferiram ir direto para a cidade para poder exercer ali o comércio deles, tá? E eles foram também para outros lugares do Brasil também, mas desde que tivesse a cidade para eles trabalhar. Na culinária, nós temos o quibe, que ele pode ser assado, frito ou cru. Então, aqui a gente tem a imagem. Olha aqui, esse é o quibe. Então, tem maneiras de você comer ele, pode ser cru, assado ou frito. Tem também o tabule, tem esfirra, então são todos pratos árabes, tá? Aqui nós temos uma mesquita em Foz do Iguaçu, Paraná, cidade que tem a maior comunidade muçulmana do país. E aqui nós temos o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que foi fundado em 1921 com o apoio da comunidade sírio-libanesa. Então, lá, os libaneses, eles se juntaram, né, para poder criar esse hospital aqui, que hoje atende grande parte da população aqui da região de São Paulo. Aí eu vou mostrar agora aqui o vídeo que vai falar um pouquinho mais da contribuição de cada um dos povos que a gente viu até agora, tá? Então, prestem atenção. O hábito de comer o pão Deixa eu e o voltar aqui, macarrão. foi muito. Muitas coisas foram ensinadas aos brasileiros por nós, imigrantes. Nós, italianos, por exemplo, trouxemos o hábito de comer o pão e o macarrão. É verdade. Nós, japoneses, Desativa o áudio, contribuímos pessoal. aperfeiçoando técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Também trouxemos frutas como a maçã Fuji, o caqui e o morango. Além de alimentos, os japoneses trouxeram ao Brasil a prática de esportes relacionados às artes marciais, como o karatê, o judô, o aikido, jiu-jitsu, entre outros. Os alemães também trouxeram o protestantismo, principalmente a Igreja Luterana. Como a maioria vivia em colônias específicas de alemães, a língua foi mantida e muitas tradições estão presentes até os dias de hoje, especialmente no sul do Brasil. A agricultura familiar dos alemães introduziu o trigo e a criação de suínos. Também gostamos de festas, e a nossa festa mais conhecida é a Oktoberfest. Puxa, quantas coisas pudemos ajudar na formação do Brasil, mas devemos lembrar que aprendemos muito também. Assim é que crescemos, ensinando e aprendendo. Pronto. Então vamos lá. Pronto, interessante, né? Deu para entender um pouquinho da contribuição de cada um. Lógico que aqui na apostila ele não está falando de toda a contribuição que cada povo trouxe, né, dessa troca de conhecimento. Mas tem muita coisa que, se a gente for pesquisar, a gente vai aprender que foram outros povos, né, foram outras culturas que foram introduzidas aqui na nossa sociedade, tá? Então, agora, o que vocês vão fazer? Olha só. Tia, Oi.
Quantas matérias faltam? Só mais uma, José. Vamos lá. Matemática, página 84, 85. Nós vamos iniciar o capítulo 2. Aqui, nós vamos trabalhar com situações... 84, 85. Nós vamos trabalhar com situações que vão se apresentar para a gente, em que a gente vai precisar analisar quantas e quais possibilidades ou chances há de algo acontecer. Então, vamos observar aqui, na abertura do capítulo, esse ursinho aqui. Tá? Ele está dentro do balãozinho do pensamento, certo? Ele está completo. Aí, quando eu vou na página 85, eu tenho lá um celular com o corpinho do ursinho. Aí eu tenho lá, escolha o ursinho e escolha os olhos. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Circulem os focinhos para mim. E depois vocês vão circular os pares de olhos. Então, primeiro você vai circular os focinhos e depois vocês vão circular os pares de olhos. E quantos focinhos nós achamos? 4, né? Nós achamos 4 focinhos aí no celular, né? Na página 85, não tem a imagem dos focinhos? Então, nós achamos 4. E quantos pares de olhos vocês acharam? Quantos pares? 3, muito bem. Se é par, né? Vou contar de 2 em 2. Então, eu tenho 3 pares de olhos. Na página 86, olha lá. Ele fala assim no Conversa Vem. Vamos pensar, olha lá. Utilizando todas as combinações possíveis, quantos ursinhos diferentes conseguimos formar? Então, olha só, utilizando os 4 focinhos e os 3 pares de olhos, quantos ursinhos a gente consegue formar? Pensem aí e anotem a resposta de vocês aí no livro. No Conversa Vem. Prestem atenção. Eu tenho que combinar os focinhos com os olhos. Quantos ursinhos eu consigo formar utilizando 4 focinhos e 3 pares de olhos? Pensem aí, anotem aí a resposta de vocês. Mas é aonde para responder? Não, a gente está respondendo verbalmente, não é para escrever nada, tá bom? Então, hoje a nossa aula termina aqui. Aí, a próxima página a gente vai continuar amanhã, tá bom? Nós vamos dar continuidade a essa atividade amanhã, tá? Então, eu vou anotar lá a lição que vocês têm para entregar até sexta-feira, dia 3, que é a pesquisa de história no aplicativo. Tá bom. E por hoje é só, tá? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Peraí, deixa eu parar a gravação. Pronto. Parei, professora.